Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar como permanecer firmes e vencendo. Quero ler duas passagens. Uma está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Quero ler outra passagem, está em Lucas, agora capítulo 6, do verso 46 ao 49, estarei lendo na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou seu rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, Deus tem prazer, seus filhos venham ficar livres de toda essa natureza velha, caída, que tem causado tanto sofrimento para a humanidade toda. E muitos filhos de Deus que nasceram de Deus, a partir da fé em Cristo, da vida sacrificada de Jesus na cruz, da morte, da cruz, da ressurreição, mesmo crendo, vivendo agora com o Senhor, mas muitos ainda estão carregando muito a natureza pecaminosa ainda junto consigo. E por isso que é tão necessário se livrar dela quanto antes, porque com ela não poderemos realmente avançar como Deus espera, e também não poderemos praticar a palavra, porque ela impede, ela é contrário à vontade de Deus, a palavra de Deus. Por isso que aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, vale a pena retomar o que o Senhor diz aqui. Olha só: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Por que o Senhor está falando isso? Porque o ser humano está encharcado disso, devido à natureza velha, caída, devido à habitação das trevas no centro da vida, guiando, conduzindo. Se compreende agora porque acontecem tantas coisas desagradáveis no mundo afora, devido a essa natureza ainda que tenta prevalecer. Mesmo Jesus ter vindo, a vitória ter dada para todos que creem e começam a vida nova, mas muitos estão tendo dificuldade por causa da incredulidade e da distração. E muitos realmente não estão crendo ainda nas promessas de Deus. Então Deus nos chama, escolhe, atrai para Ele para nos livrar disso aqui. Portanto, livrem-se de toda maldade. É isso aí que coloca você para baixo, isso que você faz você sofrer tanto, faz sofrer teu cônjuge, faz sofrer tua família, teus filhos. Filhos faz sofrer os pais, os irmãos, enfim, a sociedade, vai culminando lá na sociedade, em todos os lugares. Então, portanto, livre-se. Ele está dizendo, por favor, livre-se de toda maldade, de todo engano, de hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livre-se. Agora, no 2, como crianças recém-nascidas. Ele está comparando assim, como uma criança nasce.
assim você deve nascer de Deus, receber a vida de Deus, mas agora essa vida nova, a vida abençoada, graciosa, maravilhosa, que nos capacita a praticar a palavra e ser bem-sucedido em tudo. Olha só, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro. Qual é o leite espiritual? A palavra de Deus. Se deve ingerir porção dela diariamente, como uma criança vai ingerindo esse leite e assim ela vai crescendo, vai desenvolvendo uma forma saudável, vigorosa, até chegar à altura, maturidade, a ser adulto. Assim também é na família de Deus. Olha só. Para que por meio dele cresçam para a salvação. Então Deus visa crescimento. Uma criança só cresce e desenvolve ingerindo, começando pelo leitinho e assim vai, depois na medida que cresce, alimento sólido, até realmente amadurecer, maioridade. E aqui diz, cresçam para a salvação. Ou seja, fique livre de todo esse caos, de todo tipo de problema. E a salvação não só aqui de todos os problemas, mas salvação da nossa alma por toda a eternidade. Então vamos voltar para Lucas agora, né? Olha só novamente, né? No capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está vendo? É por falta do crescimento. A natureza caída, pecaminosa, que citamos há pouco, ainda está prevalecendo, por isso você diz Senhor, Senhor, mas não obedece. E é isso que ele está dizendo, porque me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que vos mando. Aí ele compara aqui, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, quer dizer, primeiro passo, vir a Jesus, ouvir as palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quer dizer, vir para Jesus, ouvir a palavra e praticar, olha só, é semelhante, vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quer dizer, um fundamento firme. A rocha também simboliza Cristo. Quer dizer, você precisa edificar a tua vida sobre Cristo, sobre a rocha. Precisa vir para Ele, ouvir a palavra e praticar, ou seja, firmado nele. Não nesses fundamentos do mundo que são abaláveis, né? Você ficará inabalável. Olha só o que ele diz mais. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas é exatamente isso aí que nós precisamos viver. E o contrário, né, no 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Mas Deus nos chamou, nos escolheu para ser casa firme, casa sobre a rocha. Ir para Jesus, ouvir a sua palavra e imediatamente colocar em prática por obras, para que possamos viver essa realidade agora, esse sobrenatural de Deus, não só acessar as maravilhas dele, tudo que ele tem de melhor, porque ele só tem o que tem de melhor, mas também ser um canal de bênção em suas mãos e cooperar na implantação do reino e da vontade de Deus em toda a terra. Amém? Vamos lá então, mas antes de você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas agora venham, né, entender, crer e permanecer firmes e vencendo, conquistando tudo aquilo pelo qual os seus conquistou primeiro. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. A palavra novamente foi liberada, Senhor. E eu creio, quero profetizar sobre cada um agora, permanecendo firme, Senhor. Firme na rocha, firme no Senhor. Firme, Senhor, ouvindo com o Senhor,
se relacionando intimidade íntima profunda com o Senhor, ao ponto, Senhor, da palavra ser praticada, ser obedecida, Senhor, e assim viver a vida de vitória, Senhor, continuando vencendo dia após dia e glorificando o teu nome, Pai, em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.